Fala Zion é um canal de desconstrução do fanatismo religioso. Zion se considera ex-fanático e tem como missão derrubar máscaras e denunciar possíveis charlatões que usam a fé alheia para alcançar seus objetivos. Hoje a gente fala de tudo isso e muito mais. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Bom vídeo pra você! Muito bem, começando mais uma edição do Sem Fronteiras Podcast. Hoje vai ser no mistério, né? Hoje eu converso com o Zion, do canal Fala Zion, é isso? É Zion ou Zion? Já começo te pedindo isso. Seja bem-vindo, meu brother. Bem-vindo, obrigado pelo bem-vindo. Agradeço a oportunidade que você me dá aí no teu canal, né? A gente fica feliz, grato por isso. Um abraço para a galera do Oeste, seus ouvintes aí. E bora fazer esse canal bombar no Brasil, né? O meu nome, na verdade, cara, se escreve Zion, é Zion. Uhum. Porém, a pronúncia é Zion. Zion, não Zion. Zion, Monte Sião, aquela ideia, enfim, mas é Zion. Show. Beleza, Zion. Então vamos lá, cara. Zion, conta um pouquinho de ti, cara. Tu é natural da onde? Como é que é a tua rotina? Você que tá bombando aí, cara, nas redes sociais, não só no Instagram, como no YouTube também. E a gente vai falar, obviamente, do teu conteúdo, né? Mas antes, falar um pouquinho de ti, da tua persona. Cara, eu sou um cara normalzão, hoje eu me considero um pouco meio complicado de definir assim, porque tem gente que me ama pra caramba e quem não me ama me odeia pra caramba. Eu sou filho de pastor, nasci, né, num contexto cristão, evangélico, desde que me conheço por gente, me criei nesse contexto. Sim. E com o decorrer do tempo a gente se envolveu com a igreja, fui pastor 10 anos dentro da Assembleia de Deus, e depois que a gente começou a perceber algumas coisas relacionadas ao cristianismo, ao evangelho, não na essência em si, mas no contexto do sistema, né, a engrenagem em si, eu comecei a confrontar, bater de frente, e chegou um momento que a gente foi taxado de rebelde, né? O cara que quer transparência, que quer fazer o certo, ele acaba sendo visto dessa maneira. E dentro do contexto da engrenagem religiosa, da liderança, eu percebi que eu não tinha mais condições de continuar. O meu caráter, a minha vida, não tinha mais como levar, se envolvendo nesse contexto. Então eu acabei saindo. A minha vida inteira foi dentro de igreja, né? E depois de 13 anos eu voltei a se envolver com esse contexto evangélico. Nunca saí de igreja, nunca larguei a minha vida durante esse tempo, vida cristã com Deus, sempre buscando viver essa vida com Deus. Sim. Porém, depois, um período aí de 13 anos, a gente começou a dar voz ao pessoal de novo de dentro do contexto, com as redes sociais. Muita gente via, eu me identifico com as tuas postagens, o que você posta tem fundamento, é isso aí mesmo, vida cristã é isso aí, e o nosso contexto de igreja aqui não está do jeito que a gente gostaria, é muita malandragem, é muita coisa errada, e daí surgiu a ideia de denúncias. Foi a partir daí, depois de 13 anos que eu saí do contexto, comecei a dar voz a esse povo que vive dentro do contexto, porém não compactua com a ideia e não tem força. Só que nessas alturas eu já estava barbuda, minha barba estava por aqui, já usava meus anel, que é o que mais falo, né, alargador, era mais cabeludo. E eu pensei, bom, eu sou uma figura que eu não estou mais dentro, não tenho mais o que me preocupar com esse contexto. Então eu vou mandar bala no YouTube aí, vamos ver o que vai dar. E, cara, ganhou essa desenvoltura que hoje a gente vive. Vamos lá então, cara. Quais pontos, você me trouxe agora a questão de quando você era de dentro da igreja, enfim, também foi pastor e tal. Quais pontos que começaram a chamar a tua atenção de você analisar e falar, não, peraí, cara, o que está escrito aqui é isso, mas eu automaticamente, por influência do terceiro, eu estou fazendo aquilo. Como é que você começou a se confrontar com a palavra / pregação?
Cara, isso começou muito cedo, na verdade, na minha juventude. Uhum. Primeiro que eu não conseguia ter resposta para alguns questionamentos básicos Sim. com relação à vida cristã. Aquelas mensagens sempre massageando o ego, aquela coisa assim. E o que mais bateu, que eu me lembro bem, que eu tinha lá os meus 16 anos, eu era maestro de uma banda na igreja, banda de Uhum. sopro, né? Enfim, era responsável, e a gente também era responsável por uma banda da prefeitura. E eu percebi que existia uma distinção, uma discriminação, a palavra certa, Sim. de componentes da banda que eram financeiramente menos favorecidos Uhum. e aqueles que eram filhos de pessoas mais relevantes dentro da cidade que congregavam na igreja. Então, os instrumentos, a ordem do pastor era para dar os melhores instrumentos para esses tais, que eram melhores. Sim. E os outros sempre ficavam na esperança de conseguir um instrumento e tal. Eu comecei a analisar ali já cedo que tinha Uhum. algo errado, porque não era algo que eu gostaria, porque a criança, ou na época ali, os adolescentes, tinham talento, porém não tinham oportunidade. Sim. E quem não tinha talento tinha oportunidade de receber o melhor instrumento. Isso foi me causando um mal-estar. E eu comecei a questionar isso. E eu percebi que eu estava confrontando com o sistema. E a partir daí, cara, as coisas sempre foram nesse ritmo. Eu sempre fui um defensor dos menos favorecidos. E eu percebi que a igreja, ela menospreza quem não tem condições financeiras de dar uma boa oferta, dar um bom dízimo. Aí depois, com a ideia de ser mais jovem, enfim, ficar um pouco maduro, Sim. falando de idade também, eu Uhum. comecei a perceber que as pessoas que estavam com cargos, na maioria das vezes, eram pessoas que tinham influência. E quem não tinha, sempre lá no banco. E isso começou a me trazer uma indignação muito grande. Porém, até então eu achava que podia mudar, né? Mas mais tarde, quando eu decidi ser um obreiro integrado, viver só para a igreja, Uhum. eu comecei a perceber que isso vinha lá de cima, das tais convenções que hoje eu bato bastante. Então, essa discriminação vem lá de cima e acaba influenciando o pastor local leva isso para as lideranças dele ali dentro da igreja e isso acaba se criando-se uma força muito grande e eu comecei a entrar por esse caminho de lutar contra isso. E eu percebi que eu estava lutando contra uma muralha muito grande. Inclusive, passei por alguns problemas muito, muito constrangedor, falando-se financeiramente, ministerialmente, pelo fato de eu sempre defender esse lado. Uhum. E muitos pastores vinham e diziam, você tem que entender que a igreja precisa se manter, o teu salário vem do povo. Eu falei, vem do povo geral, não importa se é um que dá mais ou dá menos. Enfim, isso me trouxe uma indignação muito grande. E quando eu decidi ser um pastor integrado de verdade, Uhum. eu percebi que o negócio era muito maior do que eu imaginava. Ao ponto de um dia o meu pai mesmo chegar para mim, meu pai é pastor, né? Desde que eu me conheço por gente, Sim. ele disse, meu filho, você não vai conseguir mudar a realidade. Ou você entra no jogo, entra nessa engrenagem aí, ou você, infelizmente, tem que sair fora. Eu falei, então tá, eu vou sair fora. E a partir daí eu comecei, né, a me afastar. Só que, lógico, tem muitos casos. Um dos últimos que aconteceu comigo foi de pastores, por exemplo, construir um prédio de 3 andares em Balneário Camboriú com dinheiro da igreja, com reformas de banheiro da igreja, Sim. reformas de igrejas locais ali, que ele comprava 10 sacos de cimento e destinava 5 para a construção dele e 5 para a reforma, e a igreja pagava tudo. Na mesma E, nota. detalhe, ainda me mandava, porque eu era um obreiro, né, subordinado a ele, Uhum. ainda me mandava levar esses materiais para cidade lá onde ele estava construindo. O cara construiu um prédio, cara, só com dinheiro de igreja. E ali que deu tino. Falei, vou sair fora disso. Eu não serve para mim. E tantas outras coisas que a gente falar aqui, maluco, eu me comprometo. Zaion, mas aí, cara, ok, antes a gente vai entrar nessa seara aí, a gente vai entrar no olho do furacão, cara, mas assim,
antes de chegar ali, uma coisa particular tua. Tu não começou pelo fato daquele rolo compressor direto de que você se conhece como cristão, a obediência quebra a maldição, e você tem que seguir a obediência ao pastor, que o pastor mandar você deve fazer, porque senão você está sendo rebelde. Você não pensou em consequências celestiais pela sua rebeldia da saída ou do confronto? Não, cara. Na verdade, é assim, ó, eu levei 1 ano e meio para sair da Assembleia de Deus, que era a minha igreja mãe, a minha igreja a qual eu me criei. Uhum. Porque eu tinha esse medo, eu tinha esse problema. O que me abriu os olhos dentro desse contexto foi a questão seguinte: eu era casado, tinha um casamento de fachada. Uhum. E eu nunca vi uma preocupação da liderança em resolver os problemas, principalmente do meu casamento. Sim. E eu comecei a perceber que aquilo ali não era só comigo. A preocupação, o que mais acontece é que a igreja, no geral, principalmente dessa que eu vim, a preocupação é encher o templo. Agora, pregar o evangelho que eles dizem, né? Pregar as boas novas e trazer o povo com aquela intenção de salvar a alma. Porém, eles pecam muito em manter a pessoa dentro, curada, enfim, resolvida com relação aos seus dilemas pessoais. Sim. Que ao invés de eu passar esse tempo vendo uma mudança interna em mim, na minha casa, eu via piora, entendeu? Então, a partir daí que eu comecei a perceber que aquela ideia de temor, de sair, eu vou sair, Deus vai pesar a mão, isso aí eu levei tempo para quebrar esses tabu, na verdade. Uhum. E, de repente, eu me apego divorciado, trampolim desceu, a única coisa que eu sabia fazer na vida, 10 anos pastoreando, né, trabalhando para a igreja, me formei em teologia, tudo que eu investi em conhecimento foi para o contexto igreja. De repente, acabou tudo. E eu estou um belo dia no trampolim lá embaixo, pensando assim que, enfim, não tenho mais esperança. Na época, pastor divorciado não existia. De repente, em menos de 40 dias, eu estava pastoreando jovens numa praça com mais de 40 jovens, reunindo só eu e o meu violão. E eu sentia Deus olhando para mim, dizendo assim, ó, o meu ministério, a vida tua comigo é totalmente fora desse contexto. E a partir daí, por incrível que pareça, eu comecei a perceber uma cura. E aí que começou a quebrar esse tabu, daquele medo de estar errado. Hoje eu me assumo um desigrejado, um destemplado, conforme falo, né? Sim, sim. Mas eu tenho uma convicção que a minha vida com Deus está totalmente fora das 4 paredes. Né? Eu me considero aquela ideia, o sistema me jogou para fora por eu ter dúvidas e não receber aquele alimento adequado, espiritual, para eu poder me manter lá dentro. Pelo contrário, eu estaria lá. Mas, infelizmente, hoje eu me sinto muito mais... na verdade, eu me sinto melhor assim, muito mais usado por Deus dessa maneira, sim, do que quando eu estava lá. Então, esse medo acabou sendo desconstruído, né? Eu digo que foi quebrado os tabus com relação àquilo que foi criado nesse contexto. 2 pontos que seguindo a tua fala, que eu achei interessante, que eu analiso também por essa ótica. A primeira a pandemia nos ensinou, com o fechamento das igrejas, que para você encontrar Deus, tu não precisa estar no templo. Tá? Isso não dá chancela para as pessoas não cultuarem mais. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas você me entendeu e a galera também me entendeu. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Não é no templo que você vai encontrar Deus especificamente, né? E o segundo tópico que o que me chama a atenção também é essa questão da obediência que quebra a maldição. Então você tem que fazer, irmão, que eu como pastor estou te ordenando para que você fique na bênção, para que Deus não mande tal coisa, o gafanhoto atrás de você, exemplo, né? Só que, cara, como as pessoas não conhecem a própria história, porque se existe protestantismo hoje, foi através de um rebelde. Foi de alguém que não concordou com os preceitos católicos, 1537 na Alemanha, né? Martinho Lutero, e através disso nós temos o que nós chamamos de igreja evangélica, ou /protestante. Então o que dizer disso? Então, se não fosse por um rebelde, outra vez eu ressalto, não estou dando chancela para as pessoas serem rebeldes nas igrejas em que congregam, mas que tem uma boa interpretação, né? Ou seja,
Você condena quem está debaixo da sua saia pela rebeldia, mas você só está liderando essa pessoa porque alguém lá atrás foi rebelde. Então, quer dizer, eu analiso que são casos e casos. Eu não sei qual que é a tua percepção. É exatamente essa, cara. Exatamente essa. Até a minha vida levou assim, um bom tempo preocupado com isso. E, de repente, Deus vem e prova totalmente o contrário. E eu começo a enxergar a realidade do que eu vivia de fora. Uhum. E eu hoje trabalho em cima disso. Até eu coloquei nas minhas redes sociais, que a maioria me questiona a respeito disso, é que hoje eu me tornei um desinfluenciador nesse sentido. Sim. Tipo, hoje eu desinfluencio a pessoa a achar que a vida com Deus é naquela bolha, aquela lavagem cerebral que fazem, que se ela sair daquele contexto, ela vai estar errada, vai pagar um preço, né? Se não der o dízimo, a oferta, o devorador vai vir. E eu tento mostrar sempre o outro lado, porque é uma realidade. Vida com Deus é individual. Igreja é para você ir celebrar. Uma vez por semana, tá ótimo. E outra, eu nunca aconselho as pessoas pararem de ir na igreja. Bem pelo contrário. Eu sempre aconselho, quem caminha comigo sabe disso, eu sempre aconselho a pessoa buscar uma vida íntima, individual, sem aquela lavagem que foi colocada na mente. E eu recebo muitos testemunhos de pessoas que vêm me agradecer, dizer, eu realmente, eu me sinto muito mais perto de Deus, estou indo na igreja uma vez por semana e vou lá para me alegrar, para celebrar o que eu estou sendo. E a igreja, ela faz o contrário. E pior ainda, quando entrou essa teologia da prosperidade aí, que a gente vê falar muito, né, o pentecostalismo, disseminou muito esse negócio de maldição. Se você sair, tu tá sobre maldição. Você precisa ter um líder para você estar na bênção, senão você vai estar em maldição. Isso é tudo heresia. Eu bato contra a teologia da prosperidade, bato contra o neopentecostalismo justamente por isso. Porque eles bloqueiam a pessoa de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Eles querem um relacionamento dela através do líder. E o líder faz o que quer. E o interesse do líder é grana e poder, ao ponto do que a gente vê o que se tornou o nosso Brasil hoje. Então, essa questão de você viver uma vida para Deus fora, tu tem muito mais liberdade e um compromisso, que eu sempre digo, que o que Deus olha muito é a intenção do coração. Qual é a intenção? Eu converso com pessoas que dizem, eu estou indo na igreja, mas não tenho vontade. Daí eu sempre pergunto, e aquele texto lá que a tua Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, quando você vai para a igreja assim, você está sendo verdadeiro com ele? Não. Eu falei, pois é. E você acha que está fazendo certo. Você vai ser muito mais verdadeiro em casa, comendo a pipoca, assistindo a Netflix, Deus vai te visitar, vai falar contigo se for preciso, do que você ir contrariado, porque se você não for, você está sob maldição. Que o pastor falou que você vai estar, por você não estar indo. Aí, né, quando tem essas regras, o meu conselho sempre é, se você desobedecer o líder que está lá dentro, você vai estar pecando, errando pelo fato de desobedecer uma ordem de um líder, mas não em pecado com Deus. E aí tem as consequências, tanto tua com o líder, que vai te colocar na esquerda, né, ou eu prefiro agradar a Deus, e é o que eu decidi ser hoje. E o que tu falou, realmente, eu acredito exatamente nisso, né, nessa linha. As maiores transformação enfim, que a gente vive hoje no cristianismo foi através de um rebelde, entre aspas, um jogado para fora, que é o que eu costumo dizer. Sim. Zion, seguinte, falando um pouquinho sobre o Malaquias 3:10, não tem como a gente conversar sem chegar nesse assunto aí, cara. Dízimo / ofertas. Qual que é a tua visão sobre isso? Qual que é a tua visão sobre a necessidade da cobrança, entre aspas? Eu sei, obviamente, tem os custos do mantimento da igreja, luz, água, aluguel, telefone, enfim, não é esse sentido que eu falo. Mas aquela questão assim de se você não der, vai acontecer tal coisa, o teu carro vai quebrar, a farmácia vai gastar e tal. Qual que é a tua visão, de um modo geral, do dízimo, cara? Cara, a questão do dízimo é assim, hoje eu não acredito no dízimo. O dízimo para mim, hoje funciona assim, é algo que ficou lá para trás, passado. Até porque era para manter
né, o tabernáculo, a casa de Deus, enfim, e era de sementes, era daquilo que era colhido. O dízimo, ele é definido disso, era da colheita do que era plantado, para mantimento dos sacerdotes. Uhum. Ofertas é outra coisa. Ofertas é aquilo que você sente um valor ou direcionado para alguma coisa. Sim. E o que hoje se prega, o que a gente vê, é que eles colocam tudo num pacote, jogam esse Malaquias em cima, e se você não fizer, vai estar sobre maldição. Eu bato contra isso, eu desafio. A minha vida, por exemplo, melhorou muito depois que eu parei de andar sobre esse jugo. Por quê? Porque eu entendi que o dízimo, uma coisa que a igreja, principalmente da onde eu vim, não deixa específico, é que o cara dá o dízimo para poder ser abençoado. Uhum. E a oferta sempre é tratado como algo assim, se eu tenho, eu dou. Errado. Se você quer levar o pé da letra mesmo, biblicamente, o que traz prosperidade não é o dízimo. Eu canso de dizer para as pessoas, se quer ser próspero, para de dar o dízimo. Eu digo abertamente, você quer ser abençoado financeiramente, você quer que a sua empresa cresça, você quer que seu trabalho prospere, pare de dar o dízimo e dê oferte, seja para quem for. Sentiu um valor, que é a oferta que trazia prosperidade desde o começo. E é a oferta hoje que abre as portas para a gente. E aí tem gente que fala, mas eu só dou o dízimo, cara, o que eu faço? Pega esse dízimo e transforma em oferta. E aí os testemunhos são inúmeros, cara. Sim. Só que o que acontece? As igrejas, né, pregam uma coisa, amedrontam o povo, e no final o que a gente percebe é que o mesmo espírito de consumismo que existe dentro de um shopping center, por exemplo, é o mesmo que está dentro das igrejas, um espírito de consumismo. Por quê? Porque o evangelho pregado hoje pela teologia da prosperidade, o neopentecostalismo e os demais, traz esse alimento, esse espírito. A família se arruma num domingo para ir para a igreja. Beleza, pai bem arrumado, família tudo arrumadinha, a oferta o dinheiro da oferta, o dinheiro do dízimo, e vão lá para a igreja. Para quê? Para mudar de vida financeira. É isso que é feito. Que diferença tem essa família da outra que se arruma, bem arrumadinho também, para ir num shopping gastar? É a mesma, é o mesmo espírito de consumismo. Porém, o que a igreja alimenta é mais danoso do que o outro, porque o outro trabalha e foca no trabalho. E a igreja não ensina isso. Tem algumas igrejas que têm lá os seus preparos, hoje tem bastante coach que trabalha essa questão, mas não ensinam que a prosperidade vem em você levantar cedo, valorizar o teu trabalho, ser excelente no que faz, procurar qualificações profissionais, e a oferta só vai agregar quando ela assim se proceder. O problema é que a igreja criou um contexto de preguiçosos. O cara trabalha, ganha o salário mínimo, chega o final do mês, separa os 10%, uma ofertinha por culto ali, e acha que Deus é obrigado a abençoar ele. E aí, não entra no trabalho na hora certa, engana o patrão, não se dedica, não faz o trabalho com excelência, e no final das contas ela está lá dentro da igreja colocando Deus contra a parede. Para mim, isso é uma verdadeira patifaria, cara. Eu costumo dizer, é uma verdadeira canalice da parte dos líderes continuar enganando, porque para eles qualquer migalha, seja dízimo ou oferta, para eles está sendo bem aceito e bem-vindo, eles estão tocando a vida deles. E o povo, trocando de igreja, procurando Deus, questionando Deus, ao invés de ter um local para ter um preparo, para ser excelente, exemplos dessa questão financeira, acabam não tendo. A questão financeira é uma das coisas que mais impedem, na minha convicção. Eu toquei em banda gospel 13 anos. É uma das coisas que mais impedem a gente conseguir levar novas pessoas para a igreja, no sentido de que a pessoa entra e a primeira coisa que ela vê é sei lá, cara, um leilão da bênção. E isso me atrapalhou muito para levar amigos, porque, cara, eu tô levando o cara pela primeira vez e o cara já tem que dar uma oferta. Como assim? Entendeu? Como assim? Tá comprando bênção, indulgências, o que tá acontecendo?
E outra coisa, uma outra percepção que eu tenho é que eu, particularmente, até já fui criticado por isso, mas é uma visão que eu tenho, posso estar errado ou não, eu prefiro dar o meu dízimo em lanches, alimento para quem encontro na rua, porque para mim igreja é eu, a igreja é você, é carne e osso, entendeu? Do que pra, sei lá, cara, pra dar lá pra pagar a Hilux 2022 do pastor, sei lá, mano, eu tenho essa percepção. Tô errado, não tô, enfim, aí se eu tiver errado, um dia eu vou pagar o preço por isso. Mas hoje essa é a minha percepção. Eu não consigo ver alguém passando fome, irmão, e saber que eu tô deixando de comprar um alimento para essa pessoa que eu faço muito em off. Tô só abrindo aqui porque o assunto é sobre isso. Faço muito. Eu vou no mercado, vejo alguém com fome, eu sempre compro um lanche para essa pessoa. Eu prefiro do que ir lá para ajudar a pagar, sei lá, coisas supérfluas que muitas vezes acontecem dentro da igreja. Claro, não estou generalizando, tem muitos pastores que são sérios, tem muitos pastores que não têm nem o que comer, né? Mas, na sua grande maioria, estamos falando do sistema, né? Quem está nos assistindo entende do que é que a gente está falando. Exatamente. E a questão do pastor das igrejas, na verdade, desfrutar disso, até tu falou no início ali, sobre a ideia de que precisa manter a obra. Claro que precisa, eu entendo, mas a possibilidade de manter essa obra sem virar negócio, sem colocar o dinheiro como prioridade dentro do culto. Hoje em dia está uma vergonha, pedindo dinheiro do começo ao fim, máquina Pix o tempo todo, Pix passando no telão, enquanto o culto tá rolando. Então, há um desespero em cima de dinheiro que é nítido, e que eu acho totalmente o contrário. O evangelho, vida cristã, é onde você precisa encontrar aquilo que a tua alma precisa, que não é mais a prioridade. Agora a igreja precisa pagar uma luz, lógico, precisa pagar um aluguel, sei lá, mas se é algo de Deus, Deus não vai deixar perecer e sempre vai levantar pessoas com o coração. Se o líder deixasse Deus tocar o coração de verdade, as coisas seriam totalmente diferentes e eu tenho certeza que não teria muita gente machucada, resultado dessa questão. Nós temos pensamentos muito parecidos porque nós vivemos coisas parecidas também dentro, né? Eu enfim, como eu te falei, toquei em banda gospel há 13 anos, ainda sou da igreja e tal, faço a minha parte, mas não tenho mais aquela ênfase por frustrações que eu tive parecidas com as que você teve. E, enfim, mas porque hoje o meu alvo, não que antes não fosse, mas hoje o meu alvo, cara, é Cristo e é nele que eu quero permanecer e, né? Agradar ele. Exatamente. Exato. É isso aí. E eu sempre desafio as pessoas, inclusive nas minhas redes sociais, que vêm e me julgam, porque que nem eu te falei no começo, eu sou amado e odiado, então os que me odeiam eu sempre desafio, vem andar uma semana comigo. Aí você vai tirar suas conclusões se eu sou de Deus, se a minha vida é guiada por Deus ou não. Sim. Me julgar pela minha aparência, pelo meu discurso, infelizmente eu não consigo convencer o contrário, mas vem andar comigo que vocês vão entender qual é a realidade e tenho certeza que vão ser abençoados. Legal, com certeza, sem dúvidas. Cara, eu vejo os teus stories, eu vejo as suas publicações e eu vejo coisas que eu já vi presencialmente, sem querer ser redundante, eu já vi presencialmente. Tem coisas que não dá, cara. Eu vi que tu colocou esses dias o pastor que tava, que se ele fosse de Deus, a mulher ia falar em alguns idiomas, em japonês, em russo, em, sei lá, em inglês. Cara, o que é isso? Onde é que nós vamos parar, cara? E é dali pra mais, né? Tem a unção do Dragon Ball, que o cara vai lá e a mulher salta longe. É a outra do Duke lá, acho que ela se joga numa piscina. Cara, o que é isso, cara? Que evangelho é esse, meu? É aquilo que eu digo, cara, virou, eu uso o termo patifaria, né, porque é a linguajar que eu mais consigo não ser bloqueado nas redes sociais, mas virou uma verdadeira palhaçada. Tudo é aquela ideia, quanto mais atrativo, quanto mais encenação, quanto mais palhaçada, mais público tem, mais condições de colocar a mão no bolso do povo eles vão ter, né? E infelizmente o povo é cego, porque eles criam aquele contexto, né, um discurso do que aquilo ali é Deus, sendo que Deus é outra coisa. Deus não tem nada a ver com aquela palhaçada ali. Aquilo ali, para mim, né, até hoje eu estava conversando com o pessoal a respeito disso, que tem um pastor
grandão do Paraná aí, que é presidente de uma convenção, que falou para um cara, deu um recado pro cara, e no final deu um pedalar Robinho. Falei, cara, é a realidade que a gente vive, é a realidade que o povo vive, e o povo é sujeito a isso por ignorância, falta de conhecimento. E o pior é que quanto mais ignorante, menos conhecimento tiver, mais consegue manter essa gente no poder com as suas palhaçadas. E no final ainda defende, né, cara? Eu mesmo recebo muito recado, principalmente dessas postagens, né, que eu ironizo bastante, de pessoas que falam, eu tenho vergonha de ver isso, porque eu era disso, eu fazia isso. E como que eu estava enganado, comecei a abrir meu coração para Deus de uma outra forma, e eu percebi que Deus é outra coisa, não é isso aí. Eu falei, pois é, isso aí é uma enganação que infelizmente funciona, atrai, e é o que eles querem. E eu digo uma coisa, isso aí, hoje, a igreja que vive com esse contexto aí, você pode olhar, a porta do fundo é maior do que a porta de entrada. Porque o povo vem, vira um rodízio de 1 ano, 2 anos, percebe que a vida não mudou, que aquilo ali é só um círculo de palhaçada, que Deus não existe, o Deus que ele procurou não está naquilo, acaba saindo pela porta do fundo, e eles continuam sempre com aqueles atrativos. E eu até fiz uma pesquisa há 6 anos atrás, que dentro do contexto assembleiano, principalmente, que não dura um membro dentro de uma igreja mais do que 5 anos, hoje talvez até menos. Só permanece um membro dentro de uma igreja mais do que 5 anos se ele conseguir um cargo ou se ele é um bom dizimista e vive agradado pelo pastor. Pelo contrário, o resto saíram tudo. Pode fazer o teste. 3 a 5 anos você não encontra mais as mesmas caras dentro das igrejas. Então estão em outras igrejas ou abriram outras igrejas, que daí eu chamo dos botecos de aleluia, né, que se disseminou. Todo mundo é de Deus, todo mundo está mais perto de Deus e abrindo igrejas. E no final, né, o que é o evangelho para essa turma? E o povo padecendo e com sede de Deus. E outros questionando Deus, resultado dessa falta de comprometimento ministerial, com a própria vocação pastoral que muitos dizem ter. Qual que é a tua visão sobre revelação, cara? Profecia? O que você tem a me dizer? Existe? Eu, particularmente, creio que existe, mas tem muita coisa fajuta aí. Cara, essa questão de revelamento que a gente vê hoje, eu não acredito, cara. Isso aí, para mim, é tudo sensacionalismo, charlatismo, enganação. Resumindo, é isso. Eu acredito em revelação. Sim. Eu acredito. Eu creio. Mas é quando o negócio é muito sério, cara. Sim. Agora, o que a gente vê hoje em dia, né, ou principalmente, eu digo muito, a questão muito séria, principalmente quando você avalia a pessoa que recebeu, né, a origem, o contato que essa pessoa tem. Mas hoje você vê aí, cara, basta abrir o Facebook agora que tem profeta de live, de Pix aí, um atrás do outro, que é uma verdadeira palhaçada. Eu sou um cara, que se eu fosse um político, até estão lutando para mim entrar na política aí, mas se eu fosse um político, eu ia tentar criminalizar isso, cara, porque isso é um verdadeiro estelionato da fé. Né? Espiritualmente falando, é uma verdadeira vergonha e engano muita gente, infelizmente. Para mim, eu emparelho essa turma ao nível daquilo que eles dizem que é de Satanás, que é a outra religião lá que eles pregam, que são contra total. Para mim é tudo farinha do mesmo saco. Espírito de engano, espírito de mentira, né? Engano porque a maioria dessas revelações, a gente vê pastores famosos aí revelando coisas de Facebook, que hoje, né, tá nítido isso, levando na cara, muitas vezes, revelando a vida da pessoa, a pessoa no final diz, não, lá em casa todo mundo é evangélico, tipo assim, que Deus vai salvar. Cara, é tudo engano e mentira. Para mim, eu tenho um certo cuidado em falar nisso, porque eu acredito, mas quase desacreditando da realidade, pelo motivo da realidade que a gente vê hoje. Mas eu acredito em revelações. Eu sou um cara que
Eu sou bem espiritualizado nessa questão. Tem muita coisa que me mostra com antecedência. Sim. Em relação a relacionamentos meu, né, de amizade, quem está à minha volta, Deus me mostra muito. Mas é aquela ideia. Para que serve a revelação? É para tua edificação, é para você. Agora, eu particularmente, eu hoje não preciso mais de ouvir alguém vir falar para mim. Eu já mandei gente ficar quieto. Falei, cara, o Deus que tu serve é o mesmo meu, então ele vai falar comigo. Se não for, eu não quero saber desse teu Deus aí. Porque eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. Sim. Aqui na Terra das Missões, em Camboriú, dava muito disso. Você andava na rua, já vinha um profeta meter a mão na tua cabeça e mostrar uma revelação, mandar ficar quieto. Falei, cara, se é o mesmo Deus, ele vai falar comigo. Se não é, ou se é o mesmo Deus, né, vai comunicar comigo. Se não, cara, ó, dá licença, vai para lá com esse Deus aí. Ah, mas não está acreditando. Não é que eu não acredito em você. Eu não sei de onde você é, não conheço você, não sei o que você faz, não sei se você é tudo isso. Eu não sei que espírito está aí. Entendeu? Porque eu tenho convicção da minha vida com Deus e Deus fala comigo. Para que vai usar um outro? Ah, mas Deus precisa. Mas aí é aquela ideia. Se eu sou um ser humano que estou precisando receber uma revelação, porque eu estou com o meu canal espiritual desconectado, Deus vai fazer eu sentir alguma coisa. No começo, eu até deixava. Só que eu percebi que eu estava dando moral para eles. E hoje eu já não, eu repreendo lá, fica lá. Mas eu não deixo de acreditar em revelações. Já recebi revelações agora por pessoas sérias. Eu estava orando, no Instagram mesmo, esses dias veio um seguidor falar. Eu estava orando por você, a tua família aqui, Deus mostrou isso. Eu olhei assim, poxa vida, é exatamente o que aconteceu. Como é que um cara lá de Pernambuco ia saber o que está acontecendo só entre eu e a minha família aqui, que eu não expus para ninguém, entendeu? Então, eu acredito, cara. Porém, a baderna que virou hoje estraga muito. E eu vou lutar, cara. Eu vou lutar para criminalizar isso aí. Hein? Tu pensa em entrar na política? A questão política, cara, na minha vida, eu tô pensando já há muito tempo. Na verdade, não é desde 2018, quando eu comecei a falar política e recebi contatos, inclusive os Bolsonaro entraram em contato comigo, eu fiz parte dos youtubers de direita, e o meu canal deu uma guinada com relação à política. Sim. E o assédio de pessoas vindo, sim. Então, agora, por último, tem vários partidos me procurando e querendo que a gente entra, né? Eu tô para decidir, cara, até amanhã. Que amanhã é o prazo ainda, né? Então eu tô para decidir até amanhã se eu vou fazer alguma coisa. O povo pede, tem muita gente que pede, sai, a gente precisa da tua voz na política. E como eu falo de política no meu canal o tempo todo, então eu me sinto na obrigação também de fazer alguma coisa. Mas, a princípio, assim, eu estava bem deixando de lado isso, eu não queria. Mas hoje, falar bem a verdade para você hoje, eu estou para tomar uma decisão. Inclusive, depois de terminar a live aqui, eu tenho que dar uma resposta ainda. Legal, que Deus te abençoe e conduza para a melhor resposta possível. A música gospel, esse worship, né? Ele tem... até o Kleber Lucas falou esses dias lá que ele sente saudade de notas mais avançadas na música, porque, cara, para quem é músico entende que é só uma sequência de sol, ré, mi menor e dó, sol, lá menor e fá, é só isso, cara, não tem mais nada de diferente. É tipo um mantra, né, cara, tipo um mantra hindu, sei lá, cara, o que se passa. O que tu me diz da música gospel atualmente, a tua percepção? Tem coisa boa? Tem, cara, mas eu como músico vejo que não tem comparação com 10 anos atrás, um exemplo. Cara, com relação à música gospel, para mim não existe nada de bom. Existe as pessoas com boas intenções ali e tal, existe. Porém, quando entra pro mercado gospel, o interesse já é dinheiro, é mudado, né? O interesse é totalmente outro. Aí, quando eu falo que eu não vejo nada de bom, é relacionado justamente a essa questão musical, né? Enfim, a construção da música, e também eu avalio muito o lado herético das músicas. Sim. Infelizmente, nós não temos mais músicas que venham realmente edificar, mexer com a alma,
trabalhar esse contexto que o ser humano precisa. Hoje a gente vê um elogio de ego, um aplauso para o ego e um louvor ao ego, e no final a alma fica sedenta e não tem aquilo que a música outrora, dentro do contexto gospel evangélico, teriam, na verdade, tinham. Uhum. E quem é o responsável disso tudo, dessa mudança que a gente percebe, principalmente quando sai para o público maior, falando nacionalmente, a gente percebe que o interesse é ganhar dinheiro, agradar a gravadora, fazer hits para poder ficar na boca do povo. O Uhum. exemplo que a gente tem é desses cantores gospel que foram megas famosos e hoje acabaram, você não vê mais nada. Inclusive, esses dias eu recebi um recado que um cantor gospel tinha lançado uma música, falei, nossa, o cara ainda tá vivo, achei que tava morto, o pessoal veio me paulhar ali, né? No final, falei, que sumiram da mídia. Sim. Agora tem muitos cantores que estão revendo esse conceito, tem, né? E como eu falei, eu separo a ideia que a música gospel não tem, eu não consigo enxergar. A não ser que alguém me traga uma música e me prove que aquilo ali tem um conteúdo musical bom, um Uhum. conteúdo de letra bíblica com exaltação mesmo, adoração mesmo a Deus, e que não passe daquele lero-lero, que nem tu falou, daquele mantra que acaba ali, repetição de frases com efeito, e no final a pessoa se motiva, que nem eu disse esses dias, você chora ouvindo uma música sertaneja do Tinoco, ou sei lá, qualquer outro cantor sertanejo aí, universitário, se derrama porque a música tocou em você. E esse mesmo sentimento, às vezes, você leva para dentro da música gospel e acha que é Deus. Ah, mas o Sim. espírito é diferente que toca. Eu não sei até onde há essa diferença, porque eu consigo avaliar quando é algo que foi feito por Deus de verdade. Uhum. Eu consigo ter esse discernimento e na maioria das vezes eu não enxergo. A não ser que alguém me prove o contrário, mas hoje a música gospel deixa muito a desejar em tudo, né? Virou meio de ganhar dinheiro e se promover. Graças a Deus que os shows pararam, né? Porque os shows também traziam muito. Você é músico, eu sou músico, cara. Eu tinha banda de Sim. reggae, eu toquei abrindo show de vários cantores gospel, Uhum. principalmente. E no final das contas, o que a gente percebeu? Ah, acabou. Ah, mas os caras, se acabasse a fama, mas a vida pessoal das pessoas permanecesse, nem todos conseguiram permanecer fiel a Deus, porque o interesse estava em ganhar dinheiro e ser famoso. Uhum. Que eu não sou contra. Eu já lutei para ser famoso dentro da música também. Sim. Né? Todo músico tem esse sonho. Uhum. Porém, Total. a preocupação era sempre fazer algo certo. E o algo certo, principalmente na ideia de você fazer algo certo, não se vendendo para uma gravadora, no final das contas você não consegue subir. Agora, quem Sim. consegue, alcança a fama momentânea. E no final, a pergunta que eu sempre faço: valeu a pena? Deu efeito no reino? Conseguiu impactar pessoas, trazer pessoas para Deus e essas pessoas permanecem? Não. Infelizmente, não. Sim. Zion, vamos lá, cara. Sobre alguns assuntos aleatórios agora, barra bíblicos, enfim, só tua visão, tua percepção, tá? Existe extraterrestre? Jesus tem conexão com alguma coisa nesse sentido? Os anjos seriam, sei lá, de outros planetas? Qual que é a tua visão? Eu posso estar viajando, mas eu quero ter a tua visão sobre isso, cara. Cara, sobre extraterrestres, a minha visão, eu nunca falei desse assunto em lugar nenhum, mas o que eu penso, cara, é que a ideia de hoje a gente vê muito falar sobre extraterrestre e tal. Eu, no meu modo de entender, isso seriam os próprios anjos. Uhum. Talvez esteja errado, não estudei, não me aprofundei nesses assuntos, Uhum. mas eu acredito, cara, eu acredito que existe outros seres vagando por aí, e um momento outros aparece, sei lá, alguém percebe, alguém vê. Já fui bem ateu nessa questão aí, de não acreditar também, Sim. mas hoje a conclusão que eu tenho é que existe até porque eu já vi algumas vezes, e eu sempre levei para o lado bom, né? Anjos, espíritos que se manifestam. Nesse sentido aí, eu acredito.
Eu perdi o raciocínio da tua pergunta, se era só isso, tinha mais coisa. Não, é isso aí mesmo. Se Jesus, tu crê que Jesus, se existem extraterrestres, se Jesus tem conexão com eles, se os anjos, no caso, seriam extraterrestres também, se as naves de fogo, as carruagens de fogo que a Bíblia relata seriam naves espaciais, coisas desse gênero aí. Mas acho que tu conseguiu responder o que eu queria saber. Caso você tiver alguma coisa para complementar, fique à vontade. É exatamente isso, eu acredito nesse sentido aí, levando sempre para esse lado bíblico. O que eu tomo cuidado, às vezes, é endemonizar as coisas. Sim. Uhum. Porque a maioria olha com os olhos, né, espírito maligno. E, por exemplo, se você entrar e desenhar o que existe na Bíblia, né, principalmente que Ezequiel lá viu, cara, é um monstro. Então eu vou endemonizar isso. Então eu preciso entender que o mundo espiritual se manifesta de muitas formas. E eu tenho que estar com o meu espírito conectado com Deus e discernir. E até hoje eu já vi coisas ruins, espiritualmente falando, já senti coisas ruins, mas na maioria das vezes foram coisas boas que eu fiquei espantado e no final era Deus agindo através dos anjos, enfim. Inclusive eu tenho um mistério muito grande na minha vida que é um anjo, que eu em momentos que eu estou correndo risco, principalmente quando estou sozinho, esse ser se manifesta, cara, de relance sempre. E eu sempre digo que esse anjo, eu digo, esse cara sempre está comigo, que eu sinto a proteção dele. Já aconteceu muitas vezes, assim, de acontecer algo e eu olhar assim, nossa, que livramento. Só que um pouco antes eu já tinha visto, entendeu? Vem sempre antecedendo o que pode acontecer. É interessante. E essa é uma parte que você está tendo uma conversa comigo que eu nunca expus para ninguém. Que bom, cara. Primeira mão aí. Bota exclusivo que dá trabalho pra fazer, né, cara? Adão e Eva, cara, eram duas pessoas ou eram duas tribos? Por que eu te falo isso? Porque tem uma teoria, né? Tem uma teoria dentro do próprio judaísmo, cara. É uma mitologia do judaísmo que Adão e Eva não seriam um homem e uma mulher, senão um grupo de homens e um grupo de mulheres que povoaram a terra. Tu pensa dessa forma? Tu acha que não? Adão e Eva, sim, eram só um casal, eles tiveram filhos e os filhos mesmo cometeram o incesto, porque naquela época até então não era pecado e assim povoaram. Qual que é a tua visão de Adão e Eva, cara? Cara, essa questão de Adão e Eva, eu fico mais pro lado do cristianismo aí. Porém, eu tenho enfim, estudei até o lado da questão judaica também. Sim. Mas eu fico mais na outra ideia. Tipo, se for para enfim, dar uma invasão pro assunto, eu procuro sempre entrar pro outro lado. Que Adão e Eva, né? Adão e Eva foi o casal, enfim, ali. Porém, antes de Eva, já existiu, segundo o que eu estudei e tal, existiu uma outra mulher na vida de Adão. Essa outra mulher, mitologicamente falando, né, que hoje é considerada como a rainha das águas, que entra, né, até o contexto pentecostal fala muito dela como a pombagira. Sim. Enfim, então, essa, mitologicamente falando, essa que é a tal... Aí eu entro naquela questão da Lilith, né? Sim. Definindo aí. A mitologia judaica. Ela, isso, ela sim foi a primeira mulher, porém não foi sujeita. Ela não queria ficar por baixo, não queria ser submissa. E decidiu sair e foi vagar beira-mar, que é a história, né? E aí, por que dentro dessa questão eu acredito nisso? Não que eu acredite literalmente, porém, dou mais ênfase a isso. Pelo fato de que Adão próprio deixou, a Bíblia mesmo deixa bem claro ali que Adão levanta a ideia. Agora, depois que Deus fez a Eva da própria costela, aí ele fala pela primeira vez, agora essa é ossos dos meus ossos. Isso quer dizer que agora, quer dizer que antes não era. Então existiu outra. E daí que entra aquela ideia de destrincha o assunto em cima da ideia dos filhos ali, né? Porque já teve filhos com a outra, enfim.
Porém, eu prefiro ficar mais por dentro, a crença minha mesmo, a Sim. minha fé ali é dentro do que o cristianismo defende. Mas tu acha que no Concílio de Nicéia lá, tu acha que a Bíblia ela foi, sei lá, mexida em alguns livros, em algumas interpretações? Foi, cara. Para mim, a minha definição com relação à Bíblia, até quando eu Uhum. falo isso, tomo muito cuidado, tem gente que não Sim, sim. entende. Uhum. A Bíblia, ela é um livro composto de verdades e mentiras, mentiras que eu digo invenções. Sim, sim. Então, para Alegorias, né? mim, essa é a minha conclusão. Uhum. Depois de ter estudado teologia, enfim, estudar o original, inclusive quando eu disse no começo que eu tinha muitas perguntas dentro do cristianismo e não tinha Uhum. resposta, era exatamente nesse contexto assim. Sim. Porque muitas verdades, porém foi introduzido algumas coisas que interessavam conduzir um povo, né, que hoje é o cristianismo aí, que segue fielmente. E essas verdades que existem, principalmente, né, para trabalhar a mente do povo, para trazer aquele contexto de medo, de pavor, de horror, de temor, Uhum. cara, eu fico assim, às vezes eu lamento, porque se as igrejas hoje eu tivesse um comprometimento de trazer a verdade, tipo, não tirar o contexto, a Bíblia é o livro que conduz a gente a viver uma vida mais perto de Deus. Claro, não existe outro. Sim. Porém, ela está ali para ser estudada. E quando você estuda, você consegue entender muitas coisas e ter resposta para muitas coisas. Porém, quando você não estuda e você só ouve um líder, um teólogo falando só o que ele acha que é, dentro daquela verdade, né, entre Uhum. aspas, Sim. você acaba no final não tendo respostas e dizendo, na eternidade Deus vai revelar. E, cara, a gente precisa da verdade agora. E daí, quando você aperta, a maioria diz, não, mas a verdade é Cristo. Beleza, a verdade é Cristo, mas eu tenho dúvidas de Sim. muitas coisas. Que foi implementado aonde te deixa muita dúvida. Então, eu acho que foi feito muito manipulação, sim, e tudo com o objetivo de trabalhar o povo, até porque o cristianismo em si foi criado para conduzir uma política em Roma, né? Então, Sim. a gente sabe que tem muita coisa que precisaria ser mostrada na real e não é, porque é melhor. O povo é mais fácil de conduzir dessa forma. Meu povo sofre por falta de conhecimento, né? Cara, Muito. vamos lá. Falando um pouquinho sobre escatologia, Zayon, esse momento que a gente enfrenta, geopoliticamente falando, a tensão Ucrânia, Rússia, pandemia, cara, Israel estocando alimentos se baseando nos 7 anos de José. Como é que é a tua visão, cara? Tu acha que isso pode ser um sinal mais claro da volta de Cristo, a ascensão do anticristo? Qual que é a tua percepção? É Israel fazendo alianças com países islâmicos que outrora a gente nunca imaginou que iria acontecer? E assim por diante. Qual que é a tua visão? Cara, eu acredito que, na verdade, é assim, ó. Eu não sei se tu tá esperando o Jesus que vai vir ou que já veio. É uma pergunta que fica para os internautas aí. Faz sentido. Que Jesus a gente está esperando? O que já veio ou o que vai vir? Eu tô esperando o que vai vir. Então, tipo, tudo que a gente vê hoje, no meu ponto de vista, cara, é um preparo para a volta para o judeu, para o Messias, Uhum. né? O Messias que estão esperando, e para o cristianismo, o Cristo que prometeu voltar. Então, eu vejo assim, ó, talvez, não posso estar errado, a questão, o cristianismo vai esperar muito tempo esse Jesus voltar. E o judaísmo talvez está mais perto de encontrar o que eles estão buscando, com tudo que está acontecendo, né? Porque eu acredito muito assim, de 100 em 100 anos acontece tudo o que está acontecendo hoje. Uhum. Sempre há uma... Se for estudar, você vai perceber que muitos eventos que já aconteceram 100 anos atrás estão acontecendo agora. E Jesus não voltou para aquele povo, até hoje estão esperando. Então, cara, resumindo, o que eu acredito é que é um momento que nós estamos passando para a gente se acertar, procurar melhorar como ser humano,
perceber o que a gente precisa mudar no nosso conceito, falando de mundo, com o próximo. O meu conceito em cima disso é esse. Não sei se sim, tu entendeu. Perfeito. Agora eu vou te fazer umas perguntas direcionais, tá? Que eu faço para todos os meus entrevistados. Se você pudesse voltar no passado e encontrasse você com 8, 9, 10 anos, lá, criança, esse Zion de hoje, o que falaria para ele lá no passado? Se tivesse uma conversa entre os dois hoje, o que você falaria para você mesmo? Eu diria para ele assim, ó, abra o olho, maluco. Porque o futuro não é moleza. Tá ok, tá ligado. Mas se fosse, tipo, definir numa frase, alguma coisa assim, eu digo, ó, vai com cuidado. Porque o caminho não é do jeito que a gente imagina. 2 pontos. Na sua vida, na sua carreira como teólogo, enfim, pastor, músico, ou sei lá, na sua vida do modo geral. Um ponto que você tem orgulho, eu tenho orgulho de mim ou das coisas que eu fiz por isso, e um ponto que você não tem orgulho ou tem vergonha, algo do gênero. 2 pontos. Cara, o que eu tenho orgulho hoje da minha vida é o instrumento que eu me tornei para o povo que sofre, que querem uma mudança, que vê em mim aquilo que eles gostariam de ser. Em outras palavras, o orgulho que eu tenho é que hoje eu me tornei um cara que não tenho nada a perder e dou a cara a tapa para ajudar aqueles que estão buscando moralidade, buscando uma vida, na verdade, íntegra, e muitas vezes não consegue trabalhar isso pelo fato de estar inserido dentro de um contexto onde elas estariam buscando essa ajuda. Então, eu me orgulho disso, me orgulho de ser o que eu me tornei hoje, porque não foi algo que eu planejei, eu sinto que foi Deus que conduziu e hoje eu me tornei esse Zay que jamais sonhei em ser. E um ponto negativo... Isso, que tu tem vergonha, não sente orgulho, algo do gênero. O que eu não sinto orgulho hoje, cara, é da minha vida, a questão que pega mais, assim, que hoje, assim, eu penso assim, nossa, deveria ter feito diferente, é a questão ser familiar, ser marido e essa ideia familiar. Um marido que eu me envergonho de ter sido, porque eu mergulhei dentro de um contexto religioso, dei muito mais atenção para a igreja, muito mais atenção para o trabalho, e a minha casa ficou muito sem ter aquele propósito da minha parte mais focado, mais afinco, e no final eu paguei um preço muito caro e que carrego isso como uma vergonha hoje. Qual que é o legado que você quer deixar? Quer que as pessoas lembrem de você como? Cara, o legado que eu quero deixar, que as pessoas pensem de mim quando eu morrer, né, não sei quando, mas enfim, é que veja em mim, cara, aquilo que eu fui um cara que realizei os desejos do meu coração, realizei a minha vocação, principalmente dentro desse contexto, e que, cara, eu nunca pensei nessa pergunta, corta aí. O legado. Cara, tu falou o que o teu coração sente, brother. O legado é isso, que as pessoas vejam que, esse cara aí fez o que deveria ter feito, e que coloque na minha lápide lá, assim, ó, morreu e não entendeu nada. E tem muito que aprender. A última pergunta, cara, que eu vou te fazer antes da gente encerrar é... Eu acho que eu já sei a sua resposta, mas eu queria saber a tua ótica. Existe vida após a morte? E se sim, o que tem do outro lado? O que existe do outro lado? Na tua concepção, na tua visão? Cara, na minha concepção, do outro lado, eu acho que não existe nada. Eu vou surpreender muita gente com isso. Por quê? Porque hoje eu estou estudando bastante o judaísmo e eu cheguei a uma conclusão que o cristianismo nunca me deu resposta a respeito disso. Vamos para o paraíso, enfim, aquela ideia toda. Então, do outro lado, o que vai acontecer? Você vai desfrutar daquilo que você fez de bem aqui, né, de uma forma... Deixa eu reformular isso aí, cara.
Manda Volta aí de bala. novo. Faz a pergunta de novo. Ou não precisa? Tranquilo, vamos lá, vamos lá. Eu sei mais ou menos a tua resposta, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Existe vida após a morte? E se sim, o que é que tem do outro lado? Qual que é a tua visão, a tua percepção? Enfim, qual que é a tua opinião sobre isso? Tá, sobre essa questão, assim, ó, eu tô estudando muito a respeito disso, Uhum. né? Eu focado dentro de um conteúdo judaico, principalmente. Mas no momento a minha definição seria dentro dessa questão. A gente morrendo, se você não concluir o que você foi designado para fazer, né, ou chegou o momento, morreu, enfim, não concluiu aquilo que deveria, você vai ter que voltar, né? Daí entra a questão de reencarnação, que o judaísmo defende essa questão, e vai vir em outra vida, no caso, e vai concluir. A partir disso, se concluiu, sua vida vai para o paraíso, e é assim que funciona. Na tua concepção existe reencarnação? Então, cara, essa questão é um tabu grande que eu tinha na minha vida com relação ao que eu aprendi no cristianismo, Uhum. né? Porque o cristianismo ele abomina isso aí, deixa para lá. Porém, como eu sou um cara que busco respostas que nunca foram respondidas para mim, Sim. eu cheguei a essa conclusão que existe, cara, existe. A gente precisa entender esse lado, né? Estudar esse lado para não ficar dúvidas. Porém, muitos cristãos com certeza vão acabar me interpretando mal. Sim. Mas eu hoje estou buscando tirar conclusões sobre. Uhum. Talvez, em cima disso, talvez amanhã ou depois eu tenho outro conceito. Mas hoje eu acredito, cara, que Uhum. se você não for fiel, não fazer o bem, não ser aquele ser humano com um propósito para ser cumprido, com certeza você vai ter que, em um momento ou outro, concluir. Então, essa conclusão, no meu ponto de vista, hoje é que existe, você vai voltar. O judaísmo mesmo acredita até que a reencarnação você vem até num cachorro, né? Você vê um cachorro, principalmente quando tem um cachorro andando na rua atrás de você te seguindo. Se você virar para trás e dizer tá perdoado, tá perdoado. Mas eu não chego a esse ponto ainda, porque estou buscando isso, estou estudando bastante a respeito disso. Mas eu acredito que sim, a gente precisa concluir a nossa tarefa. E tem muita gente que foge e vai ficar por isso mesmo? Não. A vida cobra e a gente tem que cumprir um propósito na Terra. Esse conceito do judaísmo eu confesso que eu não conhecia. Ele se assemelha ao espiritismo, né? Ele tem um laço ali de Na verdade, visão. o Espiritismo copiou do judaísmo. Ah, ok. Porque entendeu? Uhum. O espiritismo ele tem muita coisa do judaísmo. Eu estou estudando o judaísmo ortodoxo, assim, até estou parado agora, dada essa função política, Uhum. mas o judaísmo ortodoxo ele acredita nisso, exatamente assim. E tudo que existe no espiritismo que a gente conhece é cópia barata do judaísmo. Inclusive essa questão. Já que a gente está falando disso, já que entramos nesse assunto, tu já estudou ou pretende estudar a Cabala ou Cabalá? Cara, eu já estudei, tô em fase, inclusive, de conclusão, estudando, Uhum. mas, assim, falar bem a verdade, tem muita coisa que a gente, cara, tem que tirar o chapéu, tem coisas que tem fundamento muito pesado, e eu não tô tendo tempo, inclusive, Sim. para tirar muitas dúvidas que eu tenho a respeito, né, de conflitos meus internos, mas eu acho muito interessante e gostaria que todo mundo estudasse, né, não para viver ou para Sim. se converter, mas Uhum. para ter conhecimento, que é o que eu Sim. faço. Porque eu preciso chegar daqui a um tempo e ter a conclusão do que é a minha vida com Deus, literalmente. Porque eu me criei dentro de um contexto cristão, Uhum. nasci, meu pai já era pastor, e com o tempo eu descobri que minha mãe era judia e meu pai é judeu. Olha só, cara. Entendeu? São judeus cristãos. Se tu falar com meu pai hoje, ele não abre mão do Jesus dele. O Sim. Jesus dele é o Jesus dele. A Uhum. minha mãe já é um pouco mais na dela. Ela não bota muito fé da forma que o cristianismo prega.
Então a gente acabou tendo uma criação muito forte em detalhes da vida, até calçar um calçado, que é o ritual que o judaísmo faz, né? Sim. Calçar um calçado na sequência certa, é muita coisa, e eu não sabia o porquê. Quando eu tomei consciência disso, que eu fui perceber, entender, poxa, isso tem tudo a ver com a vida da minha mãe e o meu pai, né? Que tem o judaísmo forte, por mais que os meus avós se converteram ao cristianismo e criaram, porque na época não podia, né? Enfim, tinha toda aquela coisa que era só o cristianismo, que era a coisa certa, foram para o catolicismo viraram evangélicos. Mas eu hoje sou independente, eu tenho procurado estudar, me aprofundar bastante nessa questão judaica. E eu, no final, eu sei que eu vou tirar o meu conceito. Eu não sou um judeu focado, né? Já frequentei várias vezes grupos, enfim, fiz parte dos Benoa, mas eu não sou um judeu que levo na íntegra o que é o que o judaísmo prega. Porém, eu estudo, né? Busco viver, prefiro ler mais a Torá do que a Bíblia. Enfim, a gente está buscando evoluir, abrir a mente, Uhum. sair da jaula, daquela prisão que a gente se criou e achou que aquilo ali era o certo, no final a gente percebeu que não. A Torá muda muito pro Pentateuco? São parecidos, são iguais, a linguagem é a mesma? A linguagem é a mesma, ela dá uma mudada, mas como é que eu vou te dizer? Eu prefiro ela justamente porque tem muita coisa que eu consigo entender melhor. Se eu estiver lendo a Bíblia, eu tenho que curar ela no final. Ah, Então eu já ok. prefiro ficar, entendeu? Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, cara, pra galera sei lá, que tem suas dúvidas dentro da fé, mas de uma maneira com que não deixe de ver com que Jesus seja o seu alvo, entendeu, cara? Eu queria que tu deixasse uma mensagem para que as pessoas sigam a Cristo, né? Não como você frisou lá no começo, que não necessariamente para sair da sua igreja, mas que aprendam a focar os seus olhos no alvo que é Cristo, cara. Cara, a mensagem que eu deixo pro pessoal teu aí, e até agradeço a tua audiência, a mensagem que eu deixo é assim, ó, a melhor coisa que um ser humano pode fazer é entender que Deus se move no desejo do nosso coração. Partindo daí, é desejo. Às vezes tu está fazendo algo, mas o teu coração deseja mudar. E é a partir dessa brecha que Deus se manifesta. E Deus se manifestando é priorizar Ele, priorizar o sagrado. Até eu tenho uma tatuagem que marca a minha vida justamente nisso. Priorizar o sagrado. O que é o sagrado? Que a gente deixa passar despercebido na nossa vida, na nossa correria, que é priorizar o sagrado. Um momento com a família, priorizar o sagrado é você tirar tempo para conversar com os filhos, é você olhar no olho da namorada ou da esposa e tentar ver se ela está bem, deixar ela bem. Isso é priorizar o sagrado. Só que a gente é levado a entender que o sagrado está lá dentro de um templo, dentro de uma igreja, só com a bênção do pastor. Totalmente errado. Deixar o desejo fluir e se aproximar de Deus. A princípio, é o pontapé inicial para viver uma vida em Deus, em Cristo, e viver a vontade dele. E entender que sem o peso da religiosidade imposta por líderes, por tudo que a gente ouve, é muito mais... cara, é sem explicação a leveza do que é viver uma vida para Deus assim. Sem aquele peso, aquele fardo. É você ser livre de buscar a Deus a hora que você quer. Até eu aconselho muitas pessoas, não faça orações conforme você aprendeu dentro da igreja. Pare de orar, até eu digo, pare de orar. Leia um salmo no lugar de uma oração, que você vai ver que a mudança da tua vida vai ser muito maior. Inclusive, hoje ainda tinha gente pedindo para mim, usar, eu preciso de um salmo para mim mudar a minha vida com a minha família. Eu acabei mandando um salmo para ele lá. Tem salmos que especifica literalmente a tua vida com Deus naquilo que você está precisando. E a partir daí que você entender aquilo ali mudou, a tua oração será diferente, não aquilo que a gente acha que
né, aquela oração de barganha. Resumindo, entender que Deus não é um meio, Deus é um fim em si. Eu não posso buscar Deus para alcançar as coisas. E quando eu alcanço, cadê Deus? Entendeu? Então Deus é um fim em si. Cheguei nele, cara, eu tô com tudo, eu tenho que desfrutar disso. O reino de Deus é para isso, e o reino de Deus é para ser desfrutado aqui nessa terra. E não esperar, um dia vai melhorar, quando eu morrer as coisas vão mudar. Não, o reino de Deus, até a oração do Pai Nosso é muito séria. Pai Nosso que está no céu, né, venha o teu reino, isso é, venha o teu reino. Eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o que tu tem dessa terra para mim aqui. Só que a gente, às vezes, erra o caminho de desfrutar isso. E usa Deus como meio, sendo que ele é um fim em si. Então, quando você entende que Deus é um fim em si, chegou nele, desfrute, a gente consegue ter a consciência que a nossa vida está mais perto dele. E para as pessoas que acham que eu luto para tirar as pessoas dentro das igrejas, enfim, parar de ir na igreja, te desconstrói isso. Procure locais sadios para você buscar viver uma vida com Deus, aonde você realmente alimente a sua alma. Se a igreja que você está indo não está sendo suficiente, procure uma outra. Se você não achar nenhuma, é aquilo que eu disse, deixa Deus fluir dentro de você, e você é a igreja, e flua onde você estiver. E quebrar esses conceitos que é colocado dentro das igrejas, principalmente para trazer medo, pavor, que você não vai vencer, que você não vai alcançar a vitória, que o devorador vai vir, vai destruir. Arranca isso. No momento que você descobrir que Deus é um fim em si e que ele se move no desejo do nosso coração, tá louco. Você vai ver assim que igreja vai ser um lugar para você ir lá pregar esse Deus para eles ainda no final do culto. Zaion, cara, quero te agradecer demais por esse bate-papo e com certeza não vai ser só esse, a gente vai marcar pra frente mais um falando sobre outros assuntos, talvez em novidades aí na sua carreira também, que você tem que dar respostas, né, nas próximas horas. Quero te agradecer demais, cara, gratidão pela tua parceria, pela humildade, pelos ensinamentos também, pela troca de ideia, pela troca de experiências. E quando quiser voltar, cara, as portas estão abertas, a casa é sua, irmão. Cara, agradeço de coração você ter aberto esse espaço e a gente está aí, cara. Estamos aí largando o aço nos imorais, no erro dessa turma aí. E se Deus quiser, né, provavelmente esse ano aí a gente consiga fazer alguma coisa também dentro da política. Como eu falei, não era a minha pretensão, mas o povo pede e a gente, né, se sente na obrigação de ser uma voz. Eu tenho muito medo da política, tenho muito medo mesmo. Mas colocando Deus na frente, aquela ideia, a coisa vai fluir e eu tenho certeza que vai ser bênção. Agradeço de coração, desejo sucesso para você, teu trabalho, estamos juntos a hora que precisar. Amém, mano. Eu sou um cara de boa, não sou aquele mal que o povo coloca aí. Enfim, estamos aí para trabalhar junto e ver as coisas andar do jeito certo. Essa é a minha luta. Só um parênteses, qual que é o teu canal para a galera seguir? Também tem o Instagram? Então, o meu canal é, né, para quem não segue, não conhece, canal Fala Zaio. Eu tenho 2 canais, um que foi restaurado agora há pouco, que foi derrubado pela convenção de Santa Catarina, mas o YouTube me devolveu, e o canal oficial, que é o que eu estou hoje mais ativo, né, Fala Z-I-O-N, Fala Zion, e nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Fala Zaio Oficial, você acha nós lá, e tamo junto. Oeste Santa Catarina, Argentina, Brasil e mundo, com os 2 pés nos imorais. Sempre. Gente, conversei com o Zion do canal Fala Zion. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Não esquece que toda quinta e todo domingo a gente tem uma nova entrevista para você aqui. A gente se fala. Até mais. Tchau.